O ministro André Mendonça, relator das investigações no Supremo Tribunal Federal sobre as fraudes do INSS, determinou que a Polícia Federal repasse à CPMI uma parte limitada das quebras de sigilo envolvendo o banqueiro Daniel Vorcaro. Os parlamentares só terão acesso aos arquivos referentes aos créditos consignados, que é o foco da investigação na comissão. E hoje o presidente da CPMI, Carlos Viana, disse que o Conselho de Atividades Financeiras, o COAF, já foi oficialmente comunicado sobre a quebra de sigilos de Fábio Luiz Lula da Silva, o Lulinha, filho do presidente Lula. A repórter Sônia Guerreiro tem os detalhes. Boa noite para você, Sônia. Olá, Celso, Marina, os nossos analistas, quem nos acompanha no jornal do SBT News. Então, logo depois que tivemos a aprovação desses requerimentos, ali mais de 80 requerimentos, a CPMI do INSS não perdeu tempo e já encaminhou os ofícios com esses pedidos ainda ontem, ainda na noite de ontem, para as diversas autoridades e também instituições. Foram encaminhados só para o Banco Central, mais de 30 pedidos de transferências de sigilo. Além desses outros pedidos, tivemos então esses requerimentos aí da quebra de sigilo fiscal e bancário envolvendo Fábio Luiz Lula da Silva. Então, além de ter sido encaminhado ao COAF, ao Conselho de Atividades Financeiras, tivemos também a Receita Federal, este ofício encaminhado pedindo esses registros, sigilos fiscais e bancários de Lulinha, que se referem ao período de janeiro de 2022 a janeiro deste ano, 2026. Eles pedem ali movimentações bancárias, extratos bancários de todas as contas de Lulinha, sejam elas pessoa física ou pessoa jurídica. O prazo para que essas instituições respondam é de 5 dias úteis, ou seja, a CPMI já terá acesso a essas quebras de sigilo até o final da semana que vem. O que foi que eles alegaram, então, para justificar esses pedidos, que foram apresentados, inclusive, pelo relator da CPMI, o deputado Alfredo Gaspar. Eles dizem o seguinte: a necessidade de investigar Fábio Luiz decorre diretamente de mensagens interceptadas em que Antônio Carlos Camilo Antunes, o careca do INSS, ao ser questionado sobre o destinatário de um pagamento, uma espécie de mesada de 300 mil destinado à empresa Roberta Luxinger, responde explicitamente tratar-se de o filho do rapaz. Este seria o codinome, então, de Lulinha. E ele alega ainda que em um outro trecho de um relatório da Polícia Federal há uma comprovação de que Fábio Luiz teria viajado na mesma aeronave que o careca do INSS em 2024 para Lisboa e que, segundo a CPMI e essas investigações da PF, há uma suspeita de que Fábio Luiz receberia esses valores por meio de uma intermediária, que seria Roberta Luxinger. Inclusive, esta empresária também foi alvo de quebras de sigilo fiscal e bancário, que já foram encaminhados também para as autoridades. Então, a defesa de Lulinha já se pronunciou também sobre até a quebra de sigilo que foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal, e eles disseram que Fábio Luiz não tem qualquer relação com as fraudes do INSS, e em uma petição também encaminhada ao Supremo Tribunal Federal, em que eles pedem acesso a essa decisão sobre a quebra de sigilo, eles falam o seguinte: estamos absolutamente tranquilos quanto ao resultado da quebra, pois ele, Fábio Luiz, não teve nenhuma participação nas fraudes do INSS e não cometeu nenhum crime. Então, esse é um posicionamento da defesa. Enquanto isso, tivemos também uma movimentação por parte da base do governo. Acompanhamos ontem toda aquela confusão depois que esses requerimentos foram aprovados.
uma petição foi encaminhada ao presidente do Senado e Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que ainda não se posicionou sobre ela. Eles pedem a anulação da votação de ontem, que aprovou os requerimentos, assim como os efeitos desta aprovação. Ou seja, se caso isso se concretizasse, essa anulação, ela foi então considerada por Alcolumbre, mesmo que a CPMI receba esses documentos, não poderia utilizar, nem vazar, nem utilizar esses documentos em um eventual inquérito, pedido de inquérito ali em relação à CPMI do INSS. Mas, por enquanto, Alcolumbre ainda não se posicionou sobre isso, apesar da pressão da base do governo. E neste mesmo documento, nesta mesma petição, foi feito um outro pedido de representação ao Conselho de Ética contra o presidente da CPMI, Carlos Viana, alegando essa possível fraude na contagem ali dessa votação que acabou levando à aprovação dos requerimentos. Vocês citaram também a questão da quebra de sigilo de André Mendonça e também que ele autorizou que a CPMI só tenha acesso a uma parte, então, dessas quebras de sigilo que tratam sobre os contratos, né, de crédito consignado. Só que o presidente da CPMI, Carlos Viana, ele disse, inclusive, que avalia fazer um outro pedido para colocar em votação na CPMI também, para ter acesso não só às informações que tratam sobre o crédito consignado, mas as quebras de sigilo como um todo. Isso está também em avaliação na CPMI do INSS. Eu volto com vocês no estúdio. Sônia Guerreiro, obrigada pelas suas informações. A gente já volta com os nossos analistas, César Feitosa e Ranier Bragon. Ranier, a gente falava sobre a CPI do crime organizado, agora sobre a CPMI do INSS. São duas comissões distintas que estão sendo tocadas de forma paralela, mas que acabam conversando entre si por tocar na pauta que acaba envolvendo o Banco Master, né? E eu acho importante a gente destacar que até o final do ano passado a CPMI do INSS se mostrava praticamente esvaziada. Nessa semana acabou ganhando um novo fôlego diante dessa aprovação da quebra de sigilo do filho do presidente Lula, mesmo com a base questionando, né, essa votação. O presidente da CPMI parece ser irredutível. Como é que o Palácio do Planalto está lidando com tudo isso? Olha, Marina, é um fato que essa CPMI, a gente ainda tem que aguardar qual vai ser a decisão do presidente do Senado, né, o Davi Alcolumbre, porque tem um recurso a ele. Caso ele decida seguir as regras, ele vai ter que anular essa votação, porque a votação não foi do jeito que o presidente da comissão, Carlos Viana, ele anunciou. Mas é uma decisão política, como tudo que ocorre no Congresso, e a gente tem que aguardar para saber essa definição. Do ponto de vista político também, o Palácio do Planalto ele vê a ação do senador Carlos Viana como ação de um opositor. O senador ele é vinculado ao bolsonarismo, ele tem um alinhamento maior com a direita e ele tem atuado no sentido ali de pautar os requerimentos que são propostos pela oposição, de levar à frente toda essa discussão, e o governo tenta blindar ali, principalmente o filho mais velho do presidente nessa CPMI. Tentou blindar, conseguiu das outras vezes, dessa vez não conseguiu, apesar dessa votação ainda estar aí sob júdice, mas o Carlos Viana ele tem atuado ali de uma forma que é claramente contrária ao governo e também usando dois pesos e duas medidas em algum momento. É tudo político ali, né? A parte do governo tenta blindar o filho mais velho do presidente, embora haja indícios ali que mereçam investigação em relação a ele, e o Carlos Viana, por seu turno, ele usa, por exemplo, o argumento de que uma CPMI do INSS, ela tem que se focar só no fato determinado da CPMI do INSS. Ele usa esse argumento para descartar a votação da convocação do pastor Fabiano Zettel, que é da igreja dele lá de Minas Gerais, cunhado do Daniel Vorcaro. Ele diz que esse é um caso não tem nada a ver com o CPMI do INSS. Mas aí ele esquece esse argumento quando ele defende a aprovação de toda a quebra de sigilo do banqueiro Daniel Vorcaro, reclamando da decisão do Supremo Tribunal Federal de mandar para a CPMI só aquilo que tenha relação com
a CPMI do INSS, como você disse mais cedo agora, Marina, só aquilo relacionado a créditos consignados. Então, a depender ali do seu interesse político, ele usa um argumento e ele próprio rebate esse argumento. Então, é um assunto político ali. Infelizmente, a CPI ela tem que se pautar muito mais dos dois lados, pelos interesses políticos, do que por interesses técnicos ali de realmente investigar a fundo esses casos. César, ainda não temos uma decisão do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, como lembrou o Ranier. Mas o presidente da CPMI do INSS, Carlos Viana, prossegue aí de maneira irredutível. Um impacto político num ano eleitoral é evidente, certo? Certo, Celso, é exatamente isso. A gente tem que lembrar que a CPMI é a Comissão Parlamentar Mista de Inquérito. Mas, em muitos casos, esse P fica enorme nessa sigla e fica muito maior que o I. Ou seja, as questões políticas dessa comissão parlamentar, elas acabam se sobrepondo muito e os interesses políticos partidários envolvidos numa comissão dessas superam em muito os interesses de investigação, os interesses de um inquérito policial, nesse caso um inquérito tocado por parlamentares. E por isso há muitas críticas sobre a utilização de CPIs nessas últimas décadas no Congresso brasileiro, por causa da falta de resultados das investigações, por não haver realmente, depois das CPIs, denúncias e pessoas responsabilizadas por causa dessas investigações, mas os impactos políticos são enormes e, por isso, essas CPIs que são, na sua origem, um instrumento da minoria para tentar fazer algum tipo de investigação sobre malfeitos realizados pelos governos, elas acabam servindo muitas vezes para muitos outros fins que não efetivamente o de investigação. E esse caso do Lulinha pode se tornar um dos principais casos durante as eleições de outubro desse ano, porque enquanto o Lula tem defendido um discurso de que o seu governo tem combatido a corrupção, inclusive nas mais altas prateleiras, no caso de Daniel Vorcaro, ele disse que é a primeira vez na história que o Brasil combate a corrupção dos magnatas do poder. Então, enquanto o Lula tenta mostrar uma agenda de combate à corrupção forte, incisiva de seu governo, combatendo até esse histórico de Lula condenado por corrupção passiva, a gente vê agora a oposição dando um outro caminho para, nesse mesmo tema, corrupção, poder acabar atingindo o presidente Lula, por meio de seu filho Lulinha, que é investigado efetivamente pela Polícia Federal por causa das fraudes do INSS. Então, os impactos políticos dessa CPMI são muito grandes. Se realmente os dados sobre Lulinha chegarem à CPMI, a grande expectativa é que esses dados devem vazar e devem ser explorados pela oposição, mas efetivamente o resultado dessa investigação, dessa CPMI, tem muito mais um caráter político de desgastes de opositores do que efetivamente de conseguir resultados efetivos, investigativos sobre essas fraudes que aconteceram em aposentados e pensionistas do INSS.